Agora a gente vai falar um pouco do processo de compra e venda, que eu acho que tem muita coisa parecida. Eu estava lendo no elevador algumas coisas, alguns cuidados, mas eu vou ressaltar como é que funciona para nós. E o que é um pouco de diferente. Então, o que é importante saber como parceiros do nosso mercado lá? Então, o que eu acabei de dizer, o banco de imóveis é único para todos os corretores. Tá? Há normalmente 2 corretores em uma transação. Um corretor representa protege o vendedor, né, os interesses, e o outro, o comprador. Então, existe esses 2 lados. A comissão ela é bem negociável. É usual, como aqui, 6%. Portanto, fica 3% para cada lado. Tá? Dificilmente você vai ficar com 6%. Então, você acaba tendo mais rapidez, porque você encontra os imóveis mais rápido, você trabalha em parceria com um colega e divide a comissão. Então, quais são as responsabilidades? Então, eu fiz 2 colunas. Tá? O lado esquerdo é para aquele corretor que está representando o vendedor. Ele vai preparar a documentação do imóvel. Com isso, desde o contrato que autoriza você a representar o dono do imóvel, ele tem que te autorizar, ele tem que te autorizar a colocar no sistema MLS, ele tem que te autorizar a colocar na internet, ele tem uma série de coisas. Você tem que determinar o valor que vocês vão colocar no banco de dados, o valor do imóvel. Você tem uma série de preparos de documentação. Depois, você tem que verificar na documentação que existem vários erros profissionais lá com o processo de corretores que acreditam no que o dono está falando. Ah, então, esse imóvel aqui é meu nome é João da Silva. Aí você tem que checar se é do João da Silva mesmo e como que está na documentação, que isso tudo é declarado publicamente, né, nas áreas do governo, nos sites do governo. Aí sim você vai colocar os dados naquele banco de dados. Então, você, como corretor, é que você vai colocar. E vocês vão ver, é super, super detalhado para que haja uma facilidade de busca. Então, você vai ter que tamanho do imóvel, quantos quartos, quantos banheiros, se é 1 andar, 2 andares, se é casa, se é apartamento, se tem piscina, se não tem piscina, se tem grade, se não... grade no condomínio... como é que fala? Portão no condomínio... Tem uma série, o quanto que é o condomínio mensal, se tem uma associação de condôminos ou não. Tem uma série de informações que você tem que colocar. Aí sim você vai também orientar sobre que tipo de visita é permitido, porque cada cliente, cada proprietário, né, ele quer uma coisa diferente. Às vezes o imóvel está desocupado, a gente usa muito os cadeados. Vocês conhecem o sistema dos cadeados? A gente tem um cadeado, que é um quadradão assim, com um código manual, que você coloca o código, abre uma caixinha e tem a chave. Aí você abre o imóvel, entra e mostra. Você usa esse tipo quando é um imóvel que está vazio, um imóvel que é barato. Geralmente, o mais recomendável é o cadeado eletrônico. Aí sim, a gente tem uma chave eletrônica, que nós vamos na nossa associação, a gente paga por essa chave eletrônica, ela tem o seu, eles sabem que é sua, é uma coisa individual, e você tem como controlar todo o processo. E o outro lado é o cadeado que vai ficar naquela casa, que é seu também, e a pessoa que vai lá, o outro corretor, colega, que vai trazer o comprador, ele aperta aquela chavinha eletrônica, sai um sinalzinho, faz pif, aí solta uma caixinha, e dessa caixinha sai a chave, e você abre a casa e entra. Então, geralmente, essas casas que a gente usa o cadeado eletrônico são casas que estão com moradores, né, ou com coisas valiosas. Então, você imagina a responsabilidade, né? E aí tem todo tipo de informação naquela listagem. Tem cachorro. Então, por favor, não deixe o cachorro escapar da lavanderia. Ou, por exemplo, tem o gato, ele fica solto, não deixa a porta aberta, que senão ele vai fugir. Ou, olha, eu deixei o ar-condicionado um pouco mais alto. Se você baixar o ar-condicionado para receber o seu cliente, não esquece de depois levantar, que senão eu vou gastar muito. Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter.
Depois, uma outra prática que se usa é os open houses, que eu não sei se... que aqui também tem, né? De você deixar um plantão, e a gente prepara as casas para mostrar. Então, isso é para quem está representando o vendedor. Nós orientamos também o vendedor para ele preparar a casa direito, né? A casa tem que estar arrumada, limpa, não pode ter um monte de coisa espalhada, porque senão ele não vai conseguir vender como ele gostaria. E para tirar as fotos também. Depois você vai orientar a identificar uma title company, é como se fosse um cartório. Né? É a companhia de títulos, que a gente chama, traduzindo ao pé da letra, que é aquela empresa que vai ser a responsável por preparar toda a documentação, verificar se não existe nenhuma pendência no imóvel, se ele está livre e desimpedido, tirar todas as certidões negativas, depois fazer a escritura, registrar nos órgãos públicos. Então, a companhia de títulos também é muito importante. Então, você tem que ter relacionamento e saber qual que você vai indicar para o seu cliente, se ele não tiver já alguma no relacionamento dele. E você vai fazer essa comunicação com o proprietário e com o outro corretor. Então, é toda uma lista de atividades. Depois, você tem quem representa o comprador, que, no nosso caso, na minha empresa, é a maioria das nossas transações se dá para o lado direito aqui, porque a gente trabalha com o mercado internacional. Então, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Qualificar financeiramente o comprador. E acho que para nós isso é o mais difícil trabalhando com os nossos conterrâneos brasileiros, porque ninguém gosta de falar. Você perguntar, quanto que você quer investir? Que casa que você quer? Me arruma um bom negócio aí. O que é um bom negócio? Não, uma galinha morta. Não, mas eu quero o que tem de bom aí? Fala aí para mim. Gente, não tenho nem como começar pelo sistema que a gente tem, o banco de dados. Se você fala, olha, eu quero até 200 mil, aparece tudo que tem. Então, a gente precisa desse trabalho. Se ele for fazer financiamento, eu preciso primeiro ver se ele vai ser qualificado pelo banco antes de começar todo o trabalho. Então, esse é um ladozinho que a gente tem que saber lidar com o nosso público, né? Depois a gente faz a busca de imóveis no MLS e nos lançamentos de construtoras, de acordo com o que você descobriu daquele cliente, que também é outro fator difícil da gente conseguir, mas faz parte do nosso trabalho, conversar com cada um dos clientes. E quando a gente fizer parceria, a gente tem vários parceiros aqui já, eles falam, olha, ele quer ir morar nos Estados Unidos. Então, não é só comprar um imóvel. Tem que comprar num bairro residencial, perto de escolas boas, apresentar um advogado de imigração. Tem todo um processo por trás. Depois, você vai fazer a visita, levar para a visitação. Então, também é uma outra responsabilidade. Você precisa conhecer mesmo os lugares, como é que o que está escrito lá. E olha, você tem que ir com a sua chave eletrônica. Não, o código para você entrar é o tal. Deixa a luz apagada. Tem todo um cuidado na hora de você fazer a visitação. Aí você vai fazer a proposta. E essa proposta, como eu disse para vocês, é um formulário já pronto. Uma vez que é aceita a proposta e assinado pelo vendedor, o contrato está executado, o mesmo formulário que era a proposta virou um contrato. E isso é um trabalho que a gente faz. E aí tem uma série de cuidados, né, de condições. Por exemplo, se você vai financiar um imóvel, o seu cliente vai financiar um imóvel, você pode fazer aquela proposta contingente à aprovação do financiamento. Você pode fazer, eu faço algumas vezes agora com os brasileiros comprando casas maiores, contingente à chegada dele, porque ele viu tudo pela internet, porque ele quer ver pessoalmente. Então, tá aí a proposta, mas ela está contingente à chegada dele até o dia X do mês que vem, porque ele quer ver. Então, você tem que saber escrever todos esses detalhes para você não prejudicar o seu cliente. Depois disso, também uma das outras contingências, mas é uma ação importante, é uma inspeção da casa, do imóvel. É uma inspeção física. A gente tem profissionais que são inspetores de casa, que eles vão verificar toda a parte estrutural da casa, a parte elétrica, a parte hidráulica, eles vão ver a parte dos eletrodomésticos, porque normalmente as casas são vendidas com geladeira, fogão, máquina de lavar e de secar, micro-ondas, máquina de lavar louça, triturador, eles verificam tudo isso.
E como lá ar-condicionado é obrigatório em todas as construções, eles também checam o ar-condicionado, que tem uma idade útil, né? Então, muitas vezes, com esses programas que a gente tem hoje em dia acesso, né, o Zillow, vocês têm acesso aqui ao... me ajuda aí, lembra outro, além do Zillow. O Trulha, exatamente. Eles não são atualizados tão rapidamente como o nosso sistema. O nosso sistema é para valer, né? É praticamente em tempo real. Então, a gente recebe e-mail direto do brasileiro. Não, você disse que não tem nada de 100 mil, mas olha aqui, eu achei, manda. Aí, quando você vai ver, de verdade, o ar-condicionado não está funcionando, o telhado já está podre. E aí a seguradora, se tiver condições ruins, a seguradora não vai segurar aquele imóvel. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado. E o inspetor faz isso, ele gera um relatório enorme, e esse relatório vai servir para você ou negociar o preço, né? Olha, eu quero X mil dólares a menos, né, de desconto, porque eu vou ter que consertar tudo isso. Ou o vendedor arruma a casa para poder atingir o conserto, corrigir os defeitos que foram identificados. E aí, depois disso, você vai indicar e acompanhar um agente de seguros, né, para assegurar aquele imóvel, indicar e acompanhar uma empresa que vai fazer um banco, que vai fazer um financiamento. Então, para isso, você tem que ter relacionamento, conhecer hoje em dia, a gente tem programas de empréstimo para estrangeiro, né, com várias alternativas hoje disponíveis. Teve uma época que estava fechada, depois da crise, e agora a gente tem vários bancos fazendo. E acompanhar também todo o programa de verificação e documentação com a mesma companhia de títulos. Então, você vai fechar aí o ciclo. E quando você trabalha com o mercado internacional, tem muito mais do que isso, né?